estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo 5. Chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. O Senhor vosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. Não com os nossos pais fez o Senhor este pacto, mas conosco, sim, com todos nós que hoje estamos aqui vivos. Face a face falou o Senhor conosco do monte, do meio do fogo. Estava eu nesse tempo entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, porque tiveste medo por causa do fogo e não subistes ao monte, dizendo ele: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem assim como tu. Lembra-te que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e com braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa assembleia no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão com grande voz, e nada acrescentou. E escreveu-as em 2 tábuas de pedra que ele me deu. Mas quando ouvistes a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, viestes ter comigo, mesmo todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: Eis que o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este ainda continua vivo. Agora, pois, por que havemos de morrer? Este grande fogo nos consumirá. Se ainda mais ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivente a falar do meio do fogo, como nós a ouvimos, e ainda continue vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus falar, e tu nos dirás tudo o que ele te disser. Assim o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, disse-me: Eu ouvi as palavras deste povo que eles te disseram.
falaram bem em tudo quanto disseram. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles, e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, voltai às vossas tendas. Tu, porém, deixa-te ficar aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e preceitos que tu lhes hás de ensinar, para que eles os cumpram na terra que eu lhes dou para possuírem. Olhai, pois, que façais como vos ordenou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para que vivais bem e vos suceda, e prolongueis os vossos dias na terra que haveis de possuir. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando para possuíres, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, para que se prolonguem os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as ensinarás a teus filhos, delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que com juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, as quais tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivas que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e ele te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te ordenou. Também praticarás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bem, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor prometeu com juramento a teus pais, para que lance fora de diante de ti todos os teus inimigos, como disse o Senhor. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Responderás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou de lá. E aos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e penosos contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua casa. Mas nos tirou de lá para nos introduzir e nos dar a terra que com juramento prometera a nossos pais.
pelo que o Senhor nos ordenou que observássemos todos estes estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem em todo o tempo, a fim de que Ele nos preservasse em vida, assim como hoje se vê. E será justiça para nós, se tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Estamos lendo o livro de Deuteronômio e vamos começar agora o capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a que vais a fim de possuí-la, e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus te estiver entregue, e as ferires, totalmente as destruirás. Não farás com elas pacto algum, nem terás piedade delas. Não contrairás com elas matrimônios, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam teus filhos desviarem-se de mim, para servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Mas assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus azerins, e queimareis a fogo as suas imagens esculpidas, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu a fim de lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois eres menos em número do que qualquer povo. Mas porque o Senhor vos amou, e porque quis guardar o juramento que fizera a vossos pais, foi que vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos, e que retribui diretamente aos que o odeiam, para os destruir. Não será remisso para quem o odeia, diretamente lhe retribuirá. Guardarás, pois, os mandamentos e os estatutos e os preceitos que hoje te ordeno para os cumprires. Sucederá, pois, que por ouvirdes estes preceitos e os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, teu grão, o teu mosto, o teu azeite e a criação das tuas vacas e as crias dos teus rebanhos, na terra que com juramento prometeu a teus pais te daria. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. O Senhor desviará de ti toda enfermidade. Não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem conheces. No entanto, as porás sobre todos os que te odiarem. Consumirás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Os teus olhos não terão piedade deles, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Se disseres no teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei desapossar? Delas não terás medo, antes lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que os teus olhos viram, e dos sinais e das maravilhas, e da mão forte e do braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus a todos os povos diante dos quais tu temes. Além disso, o Senhor
teu Deus mandará entre elas vespões até que pereçam os restantes que se tiverem escondido de ti. Não te espantes diante delas, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. E o Senhor teu Deus lançará fora de diante de ti, pouco a pouco, estas nações. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. E o Senhor tas entregará a ti e lhes infligirá uma grande derrota, até que sejam destruídas. Também os seus reis te entregará nas tuas mãos, e farás desaparecer o nome deles de debaixo do céu. Nenhum te poderá resistir até que os tenhas destruído. As imagens esculpidas de seus deuses queimarás a fogo. Não cobiçarás a prata nem o ouro que estão sobre elas, nem deles te apropriarás, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, uma abominação em tua casa, para que não sejas anátema, semelhante a ela. De todo a destruirás, e de todo a abominarás, pois é anátema. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo de número 8. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou teu pé nestes 40 anos. Saberás, pois, no teu coração, que como um homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes que brotam nos vales e nos outeiros, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e onde não te faltará coisa alguma, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes poderás cavar o cobre. Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos e os seus preceitos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos e a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões, e de terra árida em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira, que no deserto te alimentou com o maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para que nos teus últimos dias te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas.
Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Sucederá, porém, que se de qualquer maneira te esqueceres do Senhor teu Deus, e se seguires após outros deuses, e os servires, e te encurvares perante eles, testifico hoje contra ti, que certamente perecerás. Como as nações que o Senhor vem destruindo diante de vós, assim vós perecereis, por não quererdes ouvir a voz do Senhor vosso Deus. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo 9. Ouve, ó Israel, hoje tu vais passar o Jordão para entrares, para desapossares nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até o céu, um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces, e dos quais tens ouvido dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é o que passa diante de ti, como um fogo consumidor. Ele os destruirá, e os subjugará diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te prometeu. Depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu nesta terra para possuir. Porque pela iniquidade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela iniquidade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuíres, pois tu és povo de dura cerviz. Lembra-te, e não te esqueças de como provocaste a ira o Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito, até que chegaste a este lugar, foste rebelde contra o Senhor. Também em Horebe provocastes a ira o Senhor, e o Senhor se irou contra vós para vos destruir. Quando subi ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. E o Senhor me deu as suas tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam escritas todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do pacto. E o Senhor me disse: levanta-te, desce logo daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes ordenei, fizeram para si uma imagem de fundição. Disse-me ainda o Senhor: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que o destrua, e apague o seu nome de debaixo do céu, e farei de ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas do pacto estavam nas minhas 2 mãos. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhas feito para vós um bezerro de fundição, depressa vos tinhas desviados do caminho que o Senhor vos ordenara. Peguei então as 2 tábuas, e arrojando-as das minhas mãos, quebrei-as diante dos vossos olhos. Prostrei-me perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites,
não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor estava irado contra vós, para vos destruir. Porém ainda, essa vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei a favor de Arão ao mesmo tempo. Então eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Igualmente, em Tabera, e em Massá, e em Quibrote Atavá, provocastes a ira ao Senhor, quando também o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, dizendo: Subi e possuí a terra que vos dei. Vós vos rebelastes contra o mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. Tendes sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Assim me prostrei perante o Senhor 40 dias e 40 noites, estive prostrado, porquanto o Senhor ameaçara destruir-vos. Orei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Jeová, não destruas o teu povo, a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua iniquidade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga: porquanto o Senhor não pôde introduzi-los na terra que lhes prometera, passou a odiá-los e os tirou para os matar no deserto. Todavia, são eles o teu povo, a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo 10. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Nessas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas nas mãos. Então o Senhor escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me, pois, desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Ora, partiram os filhos de Israel de Beerote Bene-Jaacã para Mosera. Ali faleceu Arão e foi sepultado, e Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram para Gudgoda, e de Gudgoda para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do pacto do Senhor, para estar diante do Senhor servindo-o, e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte, nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe disse. Também, como antes, eu estive no monte 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda essa vez, e o Senhor não te quis destruir. Antes disse-me o Senhor: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo. Eles entrarão e possuirão a terra que com juramento prometi a seus pais lhes daria. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames,
e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o teu bem. Eis que do Senhor teu Deus são o céu e o céu dos céus, a terra e tudo o que nela há. Entretanto, o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e escolheu a sua descendência depois deles, isto é, a vós, dentre todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te apegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te fez em número como as estrelas do céu.